E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajudar você a sair do chão de fábrica na área de manutenção e a crescer na carreira. E como sempre, conosco hoje, nosso co-host favorito, José Henrique. Aí, Zé? E aí, pessoal? Bem? Show de bola. O Zé é super animado hoje para trazer um assunto muito legal para vocês, que é sucessão. Como preparar funcionários para estar aptos a assumir a sua cadeira amanhã, né? É um assunto, Zé, muito legal para quem é gestor. Muitas das vezes a gente não pensa nisso. Muito pertinente. E amanhã surge uma oportunidade, surge uma outra movimentação de carreira e você não consegue fazer porque não tem ninguém para estar fazendo aquele papel seu ali dentro da empresa, né? A empresa fala assim, cara, vou ter que buscar alguém no mercado, treinar essa pessoa, o tempo que eu vou demorar para que essa pessoa comece a rodar sozinha vai ser muito longo, então vou manter você na sua cadeira aí durante mais um tempo em vez de promover você, né? Você acha que esse tipo de assunto é um assunto que faz sentido no dia a dia, Zé? Cara, faz total sentido. É um assunto que eu tenho vivenciado isso ultimamente. E é difícil, viu? É difícil, É difícil você sair e falar, não, agora tem a pessoa aqui certa aqui. Show de bola. Hoje também nós pensamos em falar de outro assunto sobre procrastinação na área de manutenção, como que isso atrapalha na sua carreira. Mas, salvo engano, hoje a gente tem muitos vídeos no YouTube. Já passou da casa de 200 já? Ah, deve ter passado. Nós achamos que nós já falamos sobre esse assunto aqui já, tá? Mas fica para a próxima caso não tenha falado, e caso tenha falado, depois o Zé vai colocar aqui o vídeo no finalzinho aqui pro meu amigo Guilherme, que pediu pra gente falar sobre esse assunto, tá? Beleza. Mas hoje sobre sucessão, Zé, vamos lá. O que seria uma sucessão, né? Você hoje está na cadeira dentro da área de gestão, principalmente na área de manutenção, etc e tal. E essa cadeira ela é muito volátil, né? A empresa está sempre crescendo, outras áreas estão sempre sendo absorvidas. Então sempre surgem novas oportunidades dentro da empresa que você já está ali sentado como gestor. E dentro dessas movimentações de carreira, quando você assume um desafio maior, você tem que ter certeza que a pessoa que vai sentar naquela cadeira sua ali consiga fazer um papel bom, ou similar ou bem similar ao que você já faz hoje, para você aquela área ali não perder qualidade, né? Que muitas das vezes quando você vira gestor, essa área continua sendo sua, né? Você é um coordenador, vira um gerente, então você vai coordenar aquela área que você era o coordenador naquela época. Então é importante ter uma pessoa que senta naquela cadeira e consiga assumir aquele papel ali com maestria. E infelizmente, né, a gente sabe muito bem disso, os gestores, um recurso muito escasso que ele tem é o tempo. Então, tempo para planejar, tempo para pensar no futuro, tempo para pensar na própria carreira é uma coisa que pouquíssimos gestores fazem, não porque eles não gostam disso, é porque simplesmente a demanda, a rotina acaba sobrepujando ali esse tempo, né? E uma das coisas que as pessoas deixam para lá, vamos dizer assim, é essa questão de treinar outra pessoa para sentar naquela cadeira, né? Isso acaba prendendo o cara naquela posição. Poxa, eu tenho uma vaga de gerente aqui, mas se eu colocar esse cara como gerente, eu fico desguarnecido naquela cadeira ali de coordenação, porque vou ter que trazer alguém de fora, vou ter que treinar, vou ter um tempo, ter esse cara se adaptar, etc e tal. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, Zé. Como se preparar para isso, né? Como a gente faz para poder antecipar esses tipos de tempos e movimentos para que a gente não sofra lá no futuro. Zé, eu queria entender um pouco de você. Talvez não falando no momento de agora, ou possa ser falando no momento de agora, mas você já passou isso na sua carreira no passado? Já viu alguém passando por isso, quem compartilhou contigo? Ou você você mesmo já foi vítima dessa situação? Já, cara, já. No passado, vamos dizer assim, não falei do momento de agora. Eu já passei por situações de, por exemplo, de não ter um sucessor para minha própria vaga mesmo, para virar líder. Então, assim, e é difícil, velho, você ter... Você era líder e você tava para assumir uma cadeira acima, mas não tinha ninguém preparado para poder assumir aquela cadeira, Exato. é isso? Isso, eu era líder, subi para o carro que eu estou hoje, até então não tinha ninguém. Então, mas aí na época... para você, por exemplo, quando você quer promover alguém da área para liderança, é um pouco mais fácil no meu ponto de vista, mais simples do que se você tiver que preparar alguém, por exemplo, no momento que eu estou agora, para assumir o cargo mais assim. Por que mais simples? Porque quando você está na liderança, geralmente você consegue técnicos que têm perfis ali proativo, de
passar a demanda ali para o pessoal da área, você ainda consegue muito isso. Na época eu consegui, depois de um tempo, treinar uma pessoa nesse nível. Mas quando você quer um sucessor, por exemplo, igual na cadeira que você está agora, geralmente você precisa de alguém não só com qualificações técnicas, que saiba ali lidar com a equipe. Aí tem um tanto de coisa, a pessoa tem que estar alinhada com os pensamentos da empresa. Igual você mesmo, você fala aí que no passado você era meio revoltado, trazia, sempre puxava para o lado ali da oficina. Às vezes, eu vejo que essa é um pouco da maior dificuldade quando você quer colocar alguém nesse lugar. É muito difícil achar alguém que, tipo assim, que tá realmente alinhado ali com os valores, com tudo que a companhia tá propagando, entendeu? O que você tá me falando então é o seguinte: quando você tá nos primeiros degraus ali, degraus, enfim, é degraus mesmo, Isso. da área de gestão, o primeiro nível ali, você pode, vamos dizer assim, se dar o luxo de passar de não treinar um sucessor, porque caso precise, é fácil você treinar essa pessoa, fácil você adaptar alguém para poder assumir aquela cadeira. Mas quanto maior o nível de liderança que você está assumindo, mais difícil, mais seletivo fica essa parte, né? Então, se você não pensar nisso, isso pode acabar jogando contra você. É isso que você tá me falando, né? É mais ou menos assim, por exemplo, te dar um exemplo. Lá na empresa tem uma equipe lá de 40 eletricistas, vamos dizer assim. Para o primeiro degrau, que é um cargo de liderança, o que é necessário? Ter uma pessoa primeiro que queira o cargo e a pessoa que se destaca nas entregas dela. É a pessoa que realiza as atividades ali corretas, a pessoa que é mais generalista. Isso para o cargo de líder. Porque o cargo de líder você não tem muita interação ainda com clientes externos da empresa. É mais ali é mais fazer gestão da oficina. Então, é mais fácil, você encontra mais pessoas com esses perfis. Você lidar com pessoas similares ao seu perfil naquele momento, né? Naquele momento, você consegue, tipo assim, nas próprias férias, é mais fácil ter pessoas que queiram sair da parte de eletricista para um cargo de líder, e você encontra pessoas que destacam. Geralmente você tem até opções para colocar. Agora, quando você, por exemplo, está num nível mais acima, gestor, coordenador, eu vejo, pelo menos no cenário que eu estou tendo hoje, que é um pouco mais difícil, porque não é somente repassar a demanda para a oficina, para os colaboradores executarem atividades. Entra a questão de jogo de cintura, de lidar com equipes como PCM, suprimentos, gerentes gerais acima de você. Então, o que falar, o que mostrar, o que fazer levantamento, igual, eu vejo que é um pouco mais complexo. Igual quando geralmente um gerente geral te pede alguma coisa. Quero saber como é que está o PMP, os orçamentos de agora da empresa. Geralmente uma pergunta que eles fazem, eles não querem uma resposta às vezes muito simples. Você já tem que ter as maldades da resposta mais completa, você saber quanto você vai detalhar ou não. Então, assim, envolve mais pontos, no meu ver, que requer mais detalhes na pessoa, de quem for cobrir o seu lugar ali, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu passei por uma situação bem similar no começo da minha carreira como gestor. Eu era responsável por uma região, na rede de varejo, né? Na área de manutenção. E, cara, como eu não tinha muita experiência como gestão naquela época, né? Eu tava dando meus primeiros passos ali. Isso nunca passou na minha cabeça de forma intencional. Isso foi passando na minha cabeça conforme o tempo foi passando, conforme eu fui entregando o resultado, eu fui vendo, cara, daqui a pouquinho surgiu oportunidade para mim e muito provavelmente a região que eu cuido hoje, eu vou ser responsável por ela também. Então eu preciso deixar um cara treinado aqui para mim. Só que eu deixei para pensar nisso tarde demais. Porque naquele momento, para minha posição, tinha que ser um cara já formado na faculdade. As pessoas debaixo de mim eram supervisores, eram técnicos, etc e tal. Eram pessoas que ou eram muito antigas de empresa, mais velha, e não tinham faculdade, não iam fazer, ou eram pessoas que estavam estudando ainda. Então, pessoas que estavam se qualificando ainda, não tinham a formação pronta. Então, essa oportunidade que eu pensei que viria lá na frente, ela veio muito rápido. Então, com 1 ano e meio, eu já virei coordenador. E quando essa oportunidade veio, eu não tinha ninguém preparado ali para poder assumir a minha cadeira. Duas coisas me ajudaram nesse momento. A primeira coisa, a região que eu cuidava, ela não ficou sob o meu escopo depois dessa promoção. Eu assumi coordenação de uma outra área. Então, entre aspas, essa bucha ficou na mão de um amigo meu lá, o Renato, que foi com essa região.
E ele teve que trazer alguém de outra área para poder assumir a cadeira. Teve que trazer alguém dentro da própria empresa, mas de outra área, outro perfil, tal. Tanto que essa pessoa que também virou amigo meu depois lá, ela trabalhou durante um período nessa cadeira, mas ela saiu da empresa, porque o perfil dela não se adaptou muito bem com aquele momento ali. Então, eu não preparei um sucessor. E isso de forma, vamos dizer assim, inconsciente, meio que me falou assim, poxa, aonde que eu sentar agora, aonde que eu for, eu vou, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é já mapear alguém para poder ir dando ali responsabilidades, dando insumo para esse cara, para se amanhã eu precisar de ir para outra área, e até mesmo de ir para outra empresa, esse cara consiga sentar na minha cadeira. E assim foi, sentei na minha cadeira de coordenação nessa empresa. Então, eu já fui ali meio que mapeando as pessoas debaixo de mim para poder ir treinando. Depois, quando eu troquei de empresa, eu também já meio que pré-mapeei essas pessoas para poder ir treinando para quando for assumir outras posições. E isso aconteceu na prática, cara. E é muito legal quando você, por exemplo, essa empresa que eu teve uma empresa que eu trabalhei durante isso quase 3 anos. Eu treinei de forma intuitiva, não falei, eu vou te treinar para sentar na minha cadeira. Isso a gente não faz. Você vai treinando, vai dando insumo, vai dando responsabilidade para aquela pessoa ali, ela nem vai perceber, entendeu? Então, quando eu falei que eu ia sair, eu ia para outro desafio, a pessoa já estava pronta para sentar na minha cadeira, tanto que eu saí, ela já sumiu, entendeu? E isso é bem legal, porque você vê a gratificação da pessoa sendo reconhecida dentro do trabalho, a satisfação das pessoas que estão acima de você de perder um cara bom, mas ser na mesma hora suprido de uma certa maneira e ter confiança naquela pessoa, porque faz parte desse processo de sucessão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui para frente. De além de dar insumo para a pessoa, também ir alimentando a imagem dela com as pessoas que vão tomar decisão lá na frente. E isso foi muito saudável, essa transição. Apesar de eu trocar de empresa, meio que assim, foi de última hora, né? Eu recebi uma proposta hoje, eu troquei 15 dias depois e ninguém estava meio que esperando isso. Entre aspas, eu estava. Então, acabou que foi uma transição mais suave, né? Eu queria entender um pouco de você, Zé. Você sofreu com isso no passado, né? Como você era líder e virou o cargo que você está hoje. Você aprendeu com o seu erro? Você não? Como que foi essa transição? Cara, eu vejo assim, ó. Eu meio que aprendi. Ou você nem percebeu que ele era um erro, né? Não, eu percebi que era um erro, não um erro, tipo assim, eu sempre ouvi dos gestores estar acima que, cara, você tem que arrumar alguém para ficar no seu lugar, entendeu? Se você não conseguir alguém para ficar no seu lugar, é muito difícil se promover. Se o gestor não quiser te liberar, vamos dizer assim, que ele tem que te dar o ok para você ir para outra área, você vai ficar ali. E eu ouvi isso também quando surgiu uma vaga também no passado de gestão, não tinha, a resposta foi essa, cara, eu promovi fulano, porque ele tinha uma pessoa preparada para ficar no lugar dele, você não tinha. Só que a dificuldade maior que eu encontrei, vamos dizer assim, é achar alguém que ficasse no lugar. Uma porque no cargo que eu estou hoje, poucas pessoas manifestam interesse, poucas que eu falo é uma ou duas. Entendeu? Porque, tipo assim, lá é assim, lá tem os cargos de liderança, cargos técnicos e cargos de coordenador. Eu estou no meio termo, entre o técnico e o coordenador. É o cara que, qualquer problema na oficina, tem que suportar. Se o coordenador sair, é o cara que suporta o coordenador. Problemas técnicos, tem equipe técnica lá e tudo, mas a gente tem que dar um suporte também. Então, muita gente que está lá na base, eles não querem passar pelo meio termo. Ou vai para coordenador direto, ou vai para a área de engenharia direto. Isso acontece? É difícil acontecer, mas no pensamento deles é esse, véio. Tipo assim, não, eu quero sair de técnico para coordenador, eu não vou pegar o meio termo. Porque o meio termo, financeiramente, para o cargo que está mais abaixo, não é tão grande assim a diferença. Então a pessoa pensa, eu vou ganhar um pouco mais para ficar resolvendo um monte de problema. Geralmente é um pensamento pequeno, mas muitos lá têm isso. Entendeu? Tanto que quando eu assumi esse cargo, eu ouvi falar, não sei se foi certo que aconteceu isso, que quem iria assumir a vaga, eles ofereceram para ele a proposta de assumir como supervisor. Aí a pessoa falou, não, supervisor não quero não, eu quero coordenador, especialista. Essa pessoa acabou que foi desligada de lá e depois disso também não conseguiu outras oportunidades. Porque quem está acima pensa assim, pô, o cara, ele quer assumir o cargo bom, vamos dizer assim, e onde tem problema ele não quer assumir. Já teve isso lá, já.
E quem tá ouvindo a gente aqui, talvez esteja pensando assim, poxa, mas esse papo aí eu nunca passei por isso. Eu sou técnico, tô lá no chão de fábrica, tô lá fazendo minhas atividades braçais, etc e tal. Quero ser gestor, mas como que eu aplico isso que vocês estão ensinando hoje no meu dia a dia? Cara, isso faz total sentido para qualquer cargo. A gente tá falando aqui de gestor, de outras áreas, que é onde que é mais forte, mas no seu papel também, isso também te pega, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu era um técnico muito bom no meu turno, eu trabalhava durante muitos anos no turno da noite, eu era técnico muito bom, e chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que ir pro dia para me ser visto, né? Na empresa que eu trabalhava, o turno da noite, tinha ali supervisores, etc e tal, mas de manutenção não tinha, era mais de operação. Os técnicos, as pessoas de manutenção que tomavam conta da noite, eram cargos que eu tinha, que era um especialista de manutenção, entendeu? Mas eu não era um gestor, eu era um especialista de manutenção, então se precisasse de alguma coisa, eu era responsável pela elétrica, tinha outro cara que era responsável pela mecânica, enfim. Mas os gestores de manutenção, os supervisores, os coordenadores, quem tomava a decisão, trabalhava sempre no horário administrativo. Eu falei assim, cara, eu preciso ir pro dia para me ser visto. E, cara, como que eu vou pro dia, sendo que eu não preparei alguém para estar assumindo meu papel ali, se eu não desenvolvi alguém para estar sentando na minha cadeira. Então, quando a gente veio ter essa conversa, a pessoa falou, cara, eu vou te tirar da noite e aí, vou colocar quem lá, entendeu? Quem que vai segurar a onda quando ninguém estiver aqui? Porque os meninos que estão aqui é segurar a onda. Mas se der uma dor de barriga, aí eu tô aqui. Os supervisores falando. Ah, de noite eu não tô, vou ter que vir cá de noite pra poder arrumar, entendeu? Então, talvez esteja acontecendo com você, você por não ter essa experiência, essa malícia, talvez nem esteja percebendo. Talvez você esteja querendo virar um gestor dentro da empresa que você trabalha. Você precisa ser visto, mas não consegue fazer esse tipo de movimentação simplesmente porque não tem outra pessoa para poder assumir a sua cadeira naquele momento ali. Você Exato. vivenciou algo nesse sentido, Zé? Cara, e tipo assim, já vivenciei também como eletricista. As atividades lá de onde eu trabalho elas são muito, vamos dizer assim, são Padronizadas. tudo padronizado e tudo, mas tem alguns detalhes. Hoje está mais certo que antigamente. Hoje é mais fácil você aprender porque os procedimentos estão mais detalhados, com foto, mostrando até a chave que você pega para fazer as atividades. Antes não tinha isso. Então dependia muito da pessoa treinar e treinava um longo tempo para ficar boa nisso. E aí a atividade que eu fazia na época era montagem de motores, de locomotiva, era sempre uma pessoa só que ficava ali. No caso, eu. Então, assim, foi difícil achar alguém para ficar, para treinar. E outra coisa também que eu acho que é importante destacar é que quando você está com esse pensamento, seja intencional ou não, de crescer e quer colocar alguém no seu lugar, muitas das vezes tem que trabalhar no psicológico da pessoa, saber vender bem o cargo que você está. Igual, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai vir com várias frases negativas que ela ouve ao longo da oficina sobre aquele cargo, às vezes que você está preparando ela. Então tem que fazer uma preparação, às vezes mostrar lá que, ó, esse cargo aqui, por exemplo, que eu quero que você ocupe, é um cargo bom, é um cargo que tem responsabilidades, tem isso. Mostrar o lado bom do cargo que você quer, né? Igual eu estava falando, por exemplo, sobre o carro que eu tô de supervisor hoje, uma das maiores dificuldades era essa, que muita gente olhava, pô, é o carro que o cara resolve problemas, só isso. Então, assim, uma das dificuldades que eu tinha era essa, e agora eu tô nesse momento treinando alguém e mostrando o lado mesmo do cargo, né? O cargo não é só isso. É um cargo que você vai ser visto, tem outras pessoas que enxergam isso de uma forma, é algo que contribui para os resultados da empresa. Perfeito. Essa colocação que você trouxe, ela é muito legal. Porque a gente costuma. A gente costuma. Oh, arrebentou o negócio do relógio. A gente costuma a crescer dentro da empresa e fazer alguns tipos de brincadeiras, né? E você tá lá no chão de fábrica, você cresceu, você virou gestor, só que tem amigos seus aqui no chão de fábrica ainda. Então você costuma a manter esse tipo de brincadeira. Poxa, hoje eu não, hoje é sexta-feira, hoje eu vou largar tudo e vou embora. Eu não tô aguentando mais meu É chefe. muita pressão, É muita muito pé. pressão. Vocês acham que vocês estão com pressão aqui? Eu não tô, eu tô Isso 5 aí. dias sem dormir e tal, tal, tal. Você faz esse tipo de brincadeira sem maldade com a pessoa que tá lá subordinada a você. Que tipo de semente você acha que você tá plantando na mente daquela pessoa? Indiretamente você está plantando medo. A pessoa fala, pô, vou entrar no cargo ali para ficar recebendo ferro e tudo, ficar tendo Exatamente. dificuldade. Quando eu era até de manutenção, aí já faz parte do perfil, tá? Eu sempre tive o perfil, até falei isso em algum podcast retrasado.
eu sempre tive o perfil, sempre assim, né? Depois que eu me desenvolvi a minha cabeça, né? Que eu comecei a dar com a cabeça bem limitada. Mas depois que eu me desenvolvi do jeito que eu sou hoje, eu sempre tive essa vontade de ser expansionista. Então eu chego num lugar, eu quero crescer, crescer, crescer. Sempre dominar isso. Apesar das dificuldades que eu vejo, poxa, qual é o cara na guerra, cara? Eu tô aqui, eu quero conquistar aquele terreno ali. Poxa, mas lá eu vou ter que atravessar uma floresta, atravessar rio, atravessar isso, não vou ter suprimentos, vai ter um frio, vai ter geada. O general não pensa nisso. O general, cara, eu quero aquilo dali. Eu sei das dificuldades, mas eu vou atravessar aquilo dali. Eu sempre tive esse pensamento. Então, muitas coisas que eu via nesse sentido não me paravam. Mas as pessoas que estavam em volta de mim, que talvez não tinham essa gana toda, esse tipo de pensamento que eu também era exposto a ele, paravam eles. Então, quando eu era técnico, por exemplo, eu tive um gestor lá que ele teve problemas psicológicos que se transformaram em problemas físicos. Físico, ele chegou a ficar afastado durante um tempo por causa Tava de pressão. estressado? Quando ele voltou, ele custou se adaptar. Teve momentos que a gente pegava ele chorando no canto do. Era coisa tipo assim, não é que chorava que de tristeza, é do nada. Tipo, eu tava conversando com você, do nada eu começava a chorar. Ele não conseguia. Tipo assim, a pressão bateu tão forte nele que meio que ultrapassou o limite do normal. E eu vi aquilo dali, cara, eu ficava. Isso me baqueou. Falei, poxa, será que é isso que eu quero pra minha vida? Ter essa questão assim? Mas eu consegui passar por cima das dificuldades. Em contrapartida, eu tenho certeza que outros caras que estavam do meu lado ali viam isso daí. E isso fez eles talvez regredirem naquela gana, naquela vontade dele de assumir esse desafio, Queria né? ter um bloqueio, né? Queria ter um bloqueio. Teve um coordenador no passado, acho que até falei isso aqui em algum momento, que ele infartou, velho. Ele não chegou a morrer, Você não. falou. Ele infartou. E aí, imagina você tá lá na base, né, de si, você vê um coordenador infartando, você fala, pô, velho, esse carga aí, será que é isso que eu quero? Só que com o tempo você começa a perceber que tudo depende do perfil. Por exemplo, meu perfil, sei o seu, cara, você vai adaptando, conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo confiança, segurança, vai tendo aprendendo que ter aquele jogo de cintura. Então isso é de cada um. Não quer dizer que aquele lá não aguentou, infartou. Quer dizer que você vai acontecer a mesma coisa com você. Tudo depende da forma que você lidar com a situação, né? Mas não é pra assustar vocês que estão ouvindo aqui o podcast, que você não tá no chão de fábrica, você gosta de farto, chorar, tal. Mas aqui não é nenhum mundo das mil maravilhas, não, cara. Aqui é guerra mesmo. É terror o tempo todo, entendeu? Só que você tem que ser forte. Mas, cara, em qualquer nível de carreira, de profissão, de relacionamento, espiritual, qualquer nível de qualquer coisa, quanto mais alto você quer subir, mais rarefeito é o ar. Menos pessoas vão estar lá acompanhando você. É por isso que poucas pessoas têm sucesso na carreira, por isso que poucas pessoas ganham muito dinheiro. É porque quanto mais alto, cara, mais rarefeito é o ar. Não é o jogo para qualquer um mesmo, não. Com o tempo, tipo assim, você vai aprendendo muitas técnicas e tudo para lidar, mas tem muita coisa que você vai ganhando com o tempo, que eu já meio que percebi. Sua velocidade para responder em algumas situações. Com o tempo isso é bom, velho. Você já começa a ter um tempo de resposta muito rápido para tomar algumas decisões. Que às vezes, como técnico, você não tem a oportunidade de desenvolver isso. Exatamente. Isso vai muito em linha com o pensamento de manutenção mesmo, né? O cara ali dá um problema, o microfone para de funcionar. Aí o cara automaticamente já começa a raciocinar. Pô, o microfone parou de funcionar, será que o cabo rompeu? Será que tem um botão desligado? Será que o microfone estragou? Será que queimou um fusível de alguma coisa? Será que a caixa de som que recebe o som que não tá funcionando, o microfone tá bom? Então ele já começa a pensar várias possibilidades e ele vai testando uma a uma até achar o problema e soluciona o problema. Ó, o cabo que tá solto aqui já arrumei ele, entendeu? Quando você é gestor, isso que acontece. Então o problema aparece, automaticamente você já vai tomando ali a decisão. Será que eu faço? Será que eu faço aquilo? Só que, diferentemente de um técnico, que os testes deles são físicos, então o cara para testar o microfone, ele vai lá, bate o microfone, mexe no cabo, testa isso, pega um multímetro, pega uma chave de fenda, uma chave de boca e vai apertando o parafuso. Ele vai testando fisicamente. O gestor não, você vai criando possibilidade, vai testando mentalmente. Pô, se eu fizer isso, qual que é o efeito colateral? Se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo lá, isso que vai acontecer. Aí você vai testando mentalmente as possibilidades, acha a melhor saída e toma aquela decisão ali como gestor, entendeu? E isso é um pensamento de raciocínio lógico que você, como técnico de manutenção, já tem isso muito bem aguçado, entendeu? Exato. Cara, te fazer uma pergunta. Quando você tá para, por exemplo, colocar um sucessor no seu lugar, qual é a primeira ou segunda coisa que você identifica no perfil que você fala assim, esse profissional ele tem
um perfil que pode ser que vai ficar aqui no meu lugar. Cara, adaptabilidade e sagacidade. São esses dois perfis que eu busco num profissional que quer me suceder. Claro, existe ali o limite técnico, né? Por exemplo, o cara tem sagacidade, tem adaptabilidade. Só que pro carro que eu tô, precisa ser um engenheiro. E esse cara não é. Pro carro que eu tô, o cara precisa morar em Minas Gerais. O cara mora não sei aonde, não quer mudar de lá, entendeu? Então, existe a parte técnica que você tem que levar em consideração, que eu vou falar até mais um pouco sobre isso no que eu tô passando hoje em dia no meu trabalho. E depois é o soft skill, essas duas, adaptabilidade e sagacidade. Por que essas duas questões? A adaptabilidade é a possibilidade do cara lá de aprender coisas novas. Então, a cadeira que ele vai estar assumindo ali é uma cadeira que ele não tem experiência hoje, ele não vivenciou aquilo na vida dele. É um carro que ele está almejando alcançar. Então ele tem que ser um cara que está apto a ouvir opiniões diferentes, muitas das vezes diferentes do que ele acredita hoje, e se adaptar àquilo ali de uma melhor maneira. E a sagacidade é ele pegar aquilo que ele aprendeu com as orientações que a gente passa para ele e melhorar aquilo. Fazer aquilo ser uma coisa que aconteça de uma forma mais fácil. Ter sagacidade de encontrar atalhos naquilo que eu ensinei. Por quê? Existe a maneira de fazer. Eu aprendi aquela maneira de fazer, encontrei atalhos. Eu faço a maneira mais simples do que o outro só me faria. Esse cara vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai pegar a forma que eu já aprendi de atalhos e vai chegar lacunas naquilo dali, a sagacidade dele, e vai preencher ela. Então ele vai fazer na forma mais fácil do que eu fazia antes, entendeu? É o cara, aquela questão do cara, a capacidade do cara me superar o mentor dele, superar o gestor dele. O cara vai ser melhor do que eu em alguns aspectos. E esse tipo de perfil é bem difícil de ser encontrado, mas quando você encontra, cara, você, como gestor, tem uma vida muito mais tranquila. Porque antes do cara estar sentado na cadeira que você está hoje, ele vai estar ali, ou subordinado seu, que vai estar entregando muito resultado o tempo todo que você vai estar trabalhando. Esse ponto é verdade mesmo. Tem, por exemplo, tem pessoas que já é do perfil. Você passa lá a forma de trabalhar, a pessoa segue aquilo ali na risca, mas aquilo ali. E tem pessoa que é mais crítica. Você passa, a pessoa pensa, pô, pera aí rapidão, será que você faz isso? Por que você faz dessa forma? Será que essa forma é a melhor mesmo? E aí você começa realmente a encontrar um monte de opções ali. Exatamente. Aí você, como gestor, você tem que ter um perfil, mesma coisa, adaptável. Porque o cara que você está ensinando vai chegar um momento que ele vai te criticar. Pô, você me ensinou a fazer assim? Por que você não fazia assim? É muito mais simples, entendeu? Aí se você for um cara meio engessado, você vai falar assim, pô, o cara já tá me desafiando, entendeu? Você tem que saber enxergar. Aí você tem que falar, cara, é mesmo. Então, olha pra você. O cara que você tá treinando para ele crescer na carreira, ele tá te fazendo você ter habilidades que você ainda não tinha identificado, porque estava muito atolado ali na rotina, né? Então esses dois perfis que eu sempre procuro quando eu vou assumir o cargo de gestão, claro, né? Levando em consideração que a parte técnica ali, a hard skill dele já foi preenchida, vamos dizer assim, né? Aí, entrando nesse assunto, até passar uma situação que eu estou vivenciando hoje no meu trabalho, como vocês sabem, que acompanha a gente aqui, eu assumi um cargo de gerente de manutenção recentemente. Então, eu cheguei lá na minha cadeira e já comecei já a entender. Cara, quem que eu posso já ir desenvolvendo para estar sentado na minha cadeira amanhã? E quando eu pensei nisso, dentro da empresa eu não achei ninguém. Então, abaixo de mim eu tenho um coordenador, só que um coordenador que tem muito tempo de empresa, 12 anos de empresa, e ele não tem vontade de estudar, não tem vontade de desenvolver. Ele tá feliz, muito feliz na cadeira que ele tá. Ele alcançou o objetivo dele. Já tá ali já, ele tá bem feliz onde que ele tá, entendeu? Abaixo deles ali, a gente tem pessoas inexperientes da área de manutenção, então não consegue assumir a cadeira de gerente nem nada. Então, a gente tomou a decisão de buscar alguém no mercado. Surgiu uma oportunidade de trabalhar no meu time, dentro dessas movimentações, e a pessoa que eu estou buscando vai ser uma pessoa que eu tenha que tenha capacidade de suprir a demanda daquela cadeira naquele momento, que aquela cadeira existe porque existe uma necessidade daquela, então ela tem que sentar naquela cadeira e desenvolver um bom trabalho, mas é uma pessoa que já vai ser trabalhada para estar assumindo uma posição maior daqui a alguns anos, né? Quando as coisas acontecerem lá, se acontecerem também, né? Então, eu tive que buscar no mercado, mas eu tô falando de coisa de início de empresa, eu tô falando que eu tô lá tem 2 meses, né? No máximo, assim. Então, já tô pensando já um sucessor para minha cadeira
É muito diferente, por exemplo, se eu não tivesse essa visão, essa cadeira que eu tô buscando no mercado, eu poderia trazer alguém que vai só suprir a cadeira. Então o cara vai sentar lá e desenvolver um bom papel naquela cadeira. Mas não vai ter o perfil de assumir uma cadeira minha no futuro. Então, no futuro eu teria o mesmo problema que eu tenho hoje. Eu teria que buscar de novo alguém no mercado, porque dentro da minha área não teria ninguém para estar apto àquilo dali, entendeu? Entendi. Você já tá passando por algo nesse sentido hoje em dia no seu trabalho também, Zé? Cara, hoje, nesse momento, eu me acendi a esse alerta importante de ter alguém ali no lugar. E tudo que eu tô fazendo hoje, que antes eu fazia para mim, eu tô tentando fazer já pensando no todo. Exemplo, antes eu tinha lá meus controles voltados para o meu cargo. Ó, se eu precisar da informação tal, tem aqui. Se eu precisar dessa visão, tem aqui. Então tudo eu já tinha ali para mim. Agora eu tô expandindo isso para o todo. Então muitos controles que eu tô fazendo, que eu já faço, eu já estou meio que fazendo de uma forma que qualquer pessoa que quiser pegar e acessar consegue, qualquer pessoa que quiser atualizar a informação atualiza, entendeu? Para não ficar muita coisa preso no que eu faço hoje. E hoje eu tenho até uma pessoa lá que eu estou treinando para ocupar o meu cargo caso ocorra, né, uma oportunidade aí. E aí, igual você falou, quando você começa já a treinar a pessoa antes, já com essa intenção, caso ocorra uma oportunidade, fica mais fácil para a pessoa também, não chegar no momento e falar, não, no arquifardo é esse que eu estou assumindo, fica uma coisa mais leve. E como que você chegou nessa pessoa especificamente? Era alguém que já se destacava no seu ambiente de trabalho? Como é que é? Cara, é uma pessoa que, se for olhar, quem olha assim de imediato, qual que é o perfil que eles buscam lá? O cara que veio do chão de fábrica, geralmente um técnico, um líder, para assumir esse cargo, porque a sequência é mais ou menos essa. E essa pessoa, cara, ela não veio do chão de fábrica, ela veio da parte administrativa. Então, sim, hoje ela é assistente administrativa. E por que eu consegui enxergar isso nela? Porque tudo que ela faz lá de controles e sistemas é voltado para a produção, que é onde eu ocupo o cargo. E ela faz muito bem. Os controles hoje que eu faço, ela consegue pegar isso muito bem. E ela manifestou também o interesse. Ela está fazendo hoje pós-graduação na área de produção. Mas ela é engenheira? Não, ela é formada em área de RH. A área é totalmente diferente, é técnico de administração, voltado para a área administrativa. Só que ela começou a fazer pós em produção por ver nela o interesse de atuar nessa área de produção. Aí eu tive a conversa com ela, perguntei se é algo que seria do interesse dela, ela falou que tem bastante interesse. E aí, como ela já tem domínio nessa parte de controle de sistemas, vamos dizer assim, como se fosse um analista, para a produção hoje, pelo que eu faço, ajudaria muito. É muito bom você ter essa visão sistêmica. Aí o que falta nela, que a gente precisa trabalhar, até conversei muito com ela, é ter a visão de oficina, poder melhorar esse ponto nela, e outros pontos, né? Porque é mais voltado para o perfil dela mesmo. Algumas coisas como entender um pouco o lado da empresa, os alinhamentos que a gente tem que ter ali no cargo, mas é uma pessoa que tem um grande potencial para estar assumindo ali o cargo de forma, vamos dizer assim, tranquila, caso ocorrer a situação. Perfeito. Zé, vamos entrar agora na parte prática desse assunto? Beleza. Cheguei numa empresa, ou estou na empresa há muito tempo e enxerguei essa oportunidade, né, que eu tenho hoje como gestor, que nem vocês falaram. E vou começar a mapear pessoas para sentar na minha cadeira amanhã, caso essa oportunidade ocorra, né? Qual é o tipo, qual é a forma que eu faço isso, né? Por onde eu começo, como que eu faço, como que eu mapeio essa pessoa. Não existe uma forma, uma receita de bolo que você vai pegar e vai seguir. A gente vai falar aqui a forma como a gente faz, né? Como a gente aprendeu na prática ali. Você tem alguma metodologia, alguma coisa que você faz, mesmo que não seja bem claro na sua cabeça o caminho que você seguiu, até pra gente ver como é que isso se adapta à rotina de quem tá ouvindo a gente? Cara, geralmente a primeira coisa que eu olho é a questão de confiança. Primeiro, para você colocar alguém no seu lugar, tem que ser uma pessoa de confiança. A pessoa pode ter um conhecimento técnico excelente, ter tudo ali, mas se você vê na pessoa que não é uma pessoa confiável, eu acho, para mim, é algo que eu já cortaria no início. Então, a primeira coisa, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que, quando você passa, às vezes, algum assunto que não pode se espalhar pela oficina, é uma pessoa que consegue guardar essa informação, é uma pessoa que, quando tem pessoas na empresa, meio que jogando o clima do ambiente para baixo. É uma pessoa que vai na onda, é uma pessoa que
tenta trazer o lado bom ali da empresa, tentar contornar a situação. Primeiro ponto que eu olho é isso. Porque às vezes coloca a pessoa que tem um excelente conhecimento, mas lá na frente não vai. Isso vai atrapalhar em algum momento. Então você fala, então a primeira coisa que você olha então são as soft skills da pessoa, né? O perfil. O comportamento, esse tipo de coisa, né? Exato. E aí o segundo que eu olho é se realmente a pessoa tem, sei lá, proatividade de tentar resolver algum problema, se a pessoa tem algum conhecimento do processo, como que ela se comporta diante de uma reunião onde é demandada alguma situação, alguma coisa pra gente fazer, se é uma pessoa que já meio que fica desesperada, uma pessoa que tem mais calma para sentar e avaliar qual a melhor forma de resolver alguma coisa, uma pessoa que às vezes se dá bem com a equipe ou não, é uma pessoa mais individualista. Então, olha que legal isso que o Zé falou. Em nenhum momento, veja bem, em nenhum momento, para assumir essa cadeira que você ocupa hoje, o Zé citou alguma habilidade técnica. Ah, a pessoa tem que mexer com Excel, a pessoa tem que saber arrumar inversor de frequência, a pessoa tem que saber trocar rolamento de motor. Em nenhum momento ele usou alguma hard skill, né? Uma habilidade técnica da pessoa. Ele sempre utilizou soft skills, comportamentos, a forma como a pessoa lidar com algumas certas situações, como que ela se adapta àquilo dali. E o Zé falou muito dos primeiros níveis ali, né, de gestor, né? Uma pessoa de supervisor, porque até nisso foi a experiência prática que o Zé teve até o momento, né? De trazer pessoas para esse cargo. Só que quanto mais alto o nível que você está e que você precisa de achar um gestor, um sucessor, isso, não muda. Você continua buscando muitas soft skills nas pessoas, né? De novo, a hard skill, né, a habilidade técnica, ela é intrinsecamente atrelada ao cargo. Que nem eu falei, para a pessoa assumir um cargo de gestão e na empresa precisa de ter uma engenharia, cara, a gente tem certeza que as pessoas já têm essa engenharia, já tem essa formação. Se o cargo precisa de mexer com Excel, a gente tem certeza que essa pessoa já tem essa habilidade de mexer com isso. Então, as habilidades técnicas, que é onde que você pensa muito, estuda muito, desenvolve muito, você só foca nisso, é algo que é commodity. As pessoas que você vai avaliar ali, todas elas já têm essa habilidade. O que vai te fazer o diferencial, né, o que vai te dar o valor agregado, são as suas soft skills, que muitas das vezes você deixa de lado. Você não tem um bom relacionamento interpessoal dentro da empresa, você é uma pessoa que faz picuinha dentro onde que você está, pessoa que reclama o tempo todo do ambiente de trabalho que você está, não traz melhoria, não traz ideia, não pensa nada diferente do que você já faz hoje em dia e acha que vai ser promovido porque está trabalhando ali, está fazendo um curso que vai te treinar habilidade técnica. Não. A soft skill é que vai fazer você ser diferenciado dentro do mercado, né, Zé? Fez sentido pra você, Zé? Fez, cara. E um ponto também que você falou que eu vejo que é o mais importante. Às vezes você passa um problema pra pessoa, a pessoa já desanima, já tem jeito não e tal. Isso é importante. Se a pessoa realmente ela te dá soluções pro que você espera, pro que você tá fazendo. Igual, eu tô com uma ideia assim, sem assado, vamos fazer dessa forma? A pessoa, não, pera aí, por que você quer fazer dessa forma? É uma pessoa também que te critica, te questiona, se não, velho, eu acho que talvez dessa forma aqui fica melhor. Porque se você tá numa sala, tá numa reunião, aí você tem ali, ao seu lado, 3 pessoas, aí você dá uma ideia, você é superior às 3, você dá uma ideia, as 3 concordam? Ah, não, isso mesmo. Pô, será que sempre vai ficar pra você tomar decisão? Será que tem ninguém ali que questiona, que critica? Você pode perceber, às vezes se tiver um que critica ali, esse cara é um pouco diferenciado, porque você vai ter como confrontar com a pessoa se aquela ideia faz sentido mesmo ou não. Perfeito. Também não é crítica a qualquer curso, né? Críticas que fazem sentido àquela situação. Faça sentido, exatamente. Isso aí. Beleza, Zé, você mapeou o cara, mapeou a pessoa, mapeou a que vai assumir ali a sua cadeira, né? E aí, qual que é o próximo passo? Como que você se aproxima dela? Qual que é o approach que você faz? Então, aí o primeiro ponto que tem que verificar, a pessoa está ali no ambiente de trabalho. As atividades que ela faz hoje, ela faz bem feita, ela faz com sobra de tempo, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você treinar a pessoa para ficar no seu lugar, as atividades dela têm que estar em dia. Se é uma pessoa que às vezes não dá conta de fazer as atividades dela num tempo hábil, está sempre ali agarrada, sempre atolada, sem tempo, se você começa a passar mais demanda, mais coisas do seu perfil, você vai meio que atrapalhar ela
até no desenvolvimento dela. Então tem que ser uma pessoa também que se destaca no cargo atual dela. A pessoa faz de forma tranquila e tem tempo para poder fazer isso. Então, esse é um ponto também que eu verifico, porque a todo momento você tem que estar passando alguma demanda, algo que ela, além do que ela já faz hoje, e conferir se ela está fazendo bem feito mesmo ou não. Tá bom. Então, a sua aproximação que você faz com a pessoa não necessariamente é uma aproximação direta. Você vai passando demanda a mais para ela ali do que ela faz parte do papel dela, né? E sem ela perceber. É isso que você tá Exato, falando? isso aí, cara. Por exemplo, eu tenho uma atividade que eu faço todos os dias ali, que é fazer um tratamento, algum controle. Então, já começa a meio que passar isso de uma forma indireta para ela. E vou acompanhando para ver se ela está conseguindo dar conta das atividades dela e essa. Porque se precisar, ela consegue ter domínio. E isso eu vou fazendo aos poucos. Quando você menos perceber, todas as atividades que dependeriam necessariamente de você, você já tem alguém ali que faz. Perfeito. Então, provavelmente o cara que tá ouvindo a gente aqui hoje, e o chefe dele é um cara que tá passando demandas para ele além do cargo que ele tá hoje, e ele tá vendo isso com maus olhos, ó, meu chefe tá só me entubando aqui, coisas a mais que deveriam ele fazer. Talvez esse cara esteja sendo treinado e nem ele tá sabendo, né? Exato. E talvez, quando o chefe parar de passar as coisas para ele, talvez ele não passando o treinamento, ele nem tá sabendo que ele tá sendo preparado para outra cadeira, né? E muitas vezes acontece isso. E a pessoa fica assim, pô, tô fazendo serviço não é meu e tal. Aí, às Beleza. vezes, beleza. Não vou fazer mais. Não vou passar mais pra você, eu passo pra outro aqui. Isso. Aí muitas das vezes o cara perdeu a oportunidade de crescer na carreira ali por causa desse comportamento dele ali, né? Isso é meio que um filtro, né? Que já faz ali no início ali. Exatamente. Então, bem legal, Zé. Então você foi lá, entendeu o perfil da pessoa, mapeou alguém dentro do seu time e você foi lá e começou a demandar aquela pessoa de forma singela, né? Assim, sutilmente, sem falar com ela, olha, vou te treinar para assumir minha cadeira. Não, você não fala Exato. isso. Você simplesmente vai passando demanda, vai vendo se ela tá entregando, como que ela se comporta, como que ela tá se comportando com aquilo dali. Como que você vai aproximando dela nesse sentido? Você vai fazendo perguntas, ou como é que tá você tá gostando de fazer essa nova demanda? O que você tá achando? Como é que você vai fazendo? Você tem esse tipo de conversa Ô, cara, com a assim, pessoa? se for realmente algo que eu já tô fazendo intencional pra pessoa, já mapeei ali, já fiz todos os filtros. Já E passou pela fase 1, vai. a fase 1, o que eu faço? Geralmente eu chamo a pessoa pra conversar, tem uma conversa direta mesmo, uma sala. Fecho a porta ali e já passo pra ela a realidade. Falo, ó, hoje estou com a intenção de te treinar para ocupar meu cargo futuramente. Primeira coisa, você tem interesse em seguir essa área? A pessoa tem interesse, é uma área que eu. Porque primeiro a pessoa tem que querer, velho. Se a pessoa não querendo for algo que ela almeja, não adianta. Então, eu mando a real, é isso. O cargo ele é assim, ele tem essa dificuldade. Em algum momento você vai ter que trabalhar esses pontos. É isso mesmo que você quer? A pessoa não é isso. Quero atuar nisso. Então, beleza, a partir de agora eu já vou começar a meio que te treinar e te dando alguns tópicos. Aí começa. E importante, além das partes de execução, né, que as atividades que a gente já faz de forma de execução de computador, diária, eu vou observando também o comportamental. Por exemplo, como que essa pessoa lida hoje com a equipe que está em volta dela? Às vezes chega uma pessoa lá para conversar com ela, ela é ignorante, dá uma resposta direta, às vezes corta alguma ideia, então dando esses toques. No que falar, no como gerenciar conflitos, vamos dizer assim. Aí eu vou tentando passar esses pontos para deixar a pessoa o mais alinhada possível, né? Para quando surgir a oportunidade. Então você, depois de uma aproximação singela e sutil, você vai para uma aproximação mais direta, então, e dá esse... Exato. E como que você lidar com, por exemplo, o assumir a sua cadeira tá muito atrelado a você ou sair da empresa para um cargo maior, ou você crescer dentro da empresa que você tá. E isso não tá diretamente ligado ao poder seu, né? Isso não tá nas suas mãos, né? Quando você faz a aproximação direta, como que você lida com isso, com essa administração de ansiedade? Pô, daqui um ano a minha filha falou assim, cara, você falou comigo há um ano atrás que tá me treinando, mas e aí, né? O que aconteceu? Isso aí na própria conversa eu já li, inclusive nessa que teve agora, foi feita essa pergunta, foi, pô, mas você vai me treinar, mas tem pessoa tal aqui na área que talvez pode ser que ocupe o cargo. Isso não foi eu. E se aconteceu alguma coisa, não foi eu. Eu peguei e falei abertamente, falei assim, ó, isso é um risco que você vai correr e eu não tenho como te garantir que isso não vai acontecer, pode ser que aconteça. Então, assim, hoje você tem dois caminhos, ou você abraça o momento de agora como uma oportunidade e trabalha para tentar fazer dar certo, independente se vai ser você ou não, porque se você fizer isso e aprender e desenvolver e for bem,
você vai ter muita chance de ocupar esse cargo. Mas não tem como eu prometer, falar que vai ser você e é certo. Vai depender muito do seu comportamento. Exatamente. Você quer realmente seguir esse caminho? Aí a pessoa fica assim, pô, é ela, velho. Eu quero ou não? Ah, eu quero, então bacana. Mas em momento nenhum eu vou prometer pra ela que vai ser ela, que de qualquer forma vai ser, porque isso pode realmente acontecer. De surgir uma vaga, Tá ah, nas não. suas mãos, né? Não tá nas minhas mãos. Surgiu uma vaga, ah, não. Quem tá acima fala, não quero ela, não. Vou trazer uma pessoa de fora e colocar ela no lugar. É um risco que ela vai ter que correr. Mas geralmente quando as pessoas entendem isso e pensam, ah, não, independente do risco, eu vou dar o meu melhor. A chance de que seja ela é muito grande. Perfeito. Aí, entrando agora nesse assunto aí, que ele é bem pertinente, você tá nesse nível aqui. E você já passou todas as dicas para quem tá ouvindo a gente, como alinhar com as pessoas que tá abaixo de você, né? Esse alinhamento, você aproximou, alinhou o jogo, passou demandas, ela respondeu bem, essa pessoa, tal, tal, tal. E como que você lidar com quem tá em cima aqui? Porque quando você sair, quando você assumir outro cargo, quem vai tomar a decisão para essa pessoa assumir aqui, muitas das vezes não é você, né? Muitas das vezes é a pessoa que está ao nível acima de você. Em alguns casos, né? Como que você vai lidando com as pessoas que estão aqui em cima? Você também trabalha esse platô aqui ou não? Sim, exatamente, cara. Tem que tratar todo o âmbito, né, abaixo, acima. Então, assim, eu vou trazendo, por exemplo, as reuniões que hoje eu participo, que envolve gerentes, demandas de meus superiores, geralmente eu trago ela nas oportunidades. Às vezes eles me demandam, por exemplo, fazer algum trabalho para, sei lá, fazer um controle que traga visão de pulmão de componentes. Em vez de eu pegar para me fazer sozinho, geralmente eu já trago a pessoa para o jogo. Então, vamos fazer isso juntos? Vamos ver o que a gente consegue fazer? E aí, quando o trabalho está pronto, aí tento vender a pessoa também, para, não, você pode apresenta para eles esse trabalho que foi feito. Eu não ligo você falar que foi você que fez, não. Eu fico brincando, eu não ligo falar que foi você que fez, não, mas eu tento vender para que quem está acima enxergue essa pessoa também. Não, a pessoa realmente ela está se destacando, ela está oculta lá no cargo dela. Cara, isso daí que você falou é muito legal, porque é exatamente isso que funciona. Como que você que tá nesse nível aqui, tá treinando a pessoa aqui embaixo de você, como que você vende essa ideia que você acredita para quem tá acima? É exatamente isso, é expondo aquela pessoa a situações que ela consiga se destacar. Então, ao invés de você ir para uma reunião e você apresentar o material, você leva essa pessoa e essa pessoa apresenta, entendeu? E você só vai dando ali pitacos, vai dando dicas, etc e tal. Então a pessoa fala uma coisa, talvez ela deixou de falar uma coisa, você vai lá complementando, aí você vai lá e complementa, entendeu? Talvez reuniões e projetos que você, no seu cargo, você deveria tocar, você pede para essa pessoa participar e ela vai tocando aquele projeto, ela vai dando, você tá por trás ali, você vai dando suporte, vai orientando, vai falando quais caminhos seguir, mas essa pessoa que está na frente, apresentando, falando, etc e tal. Então, no subconsciente das pessoas, quando amanhã chegar a oportunidade, olha, estamos com a vaga X e ter com essa pessoa aqui pronta para poder assumir. No subconsciente da pessoa, ela não vai ter rejeição, porque ela já fez o papel que você já faz hoje, você já vendeu isso bem para as pessoas à sua volta e de maneira não direta, né? Você não falou assim, se eu sair amanhã essa pessoa vai estar no cadeiro. Não, é de maneira inconsciente, de maneira sutil. E cara, esse jogo que a gente tá falando aqui, pra gente é bem legal, bem básico, né? A gente faz isso no dia a dia, mas pra quem tá no chão de fábrica, nem imagina que isso existe. Quando eu era técnico de manutenção elétrica, trocando lâmpada, fazendo isso, fazendo aquilo, eu nem imaginava que existia todo esse jogo por trás, esse jogo político, esse jogo de peça de xadrez mesmo ali, de pessoas ali na área de gestão. E isso é muito legal, cara, porque é isso que você vai precisar de fazer quando tá numa cadeira de gestor, e esse jogo que você vai precisar de passar para você crescer dentro da sua carreira, né? Então, olha aqui o nível de conteúdo que a gente está trazendo aqui para você aqui de forma totalmente gratuita. Você não ia aprender isso em lugar nenhum, a não ser que você passasse por isso na prática lá, né, Zé? Tá achando que tá fazendo sentido, Zé? Tá fazendo, cara. E é bem legal quando você começa a enxergar dessa forma, né, de forma estratégica, que cada passo que você vê sentido. Você vê que nada é por acaso. Tudo que acontece tem um motivo principal ali. Por trás, né? Zé, me fala agora de você, assim. Você treinando, você fazendo com as pessoas, etc e tal, tá claro aqui pra gente. Você em algum momento acha que você passou por isso? Que você foi usado por alguém em algum momento para poder crescer na carreira? Ou não? Ou você acha que sim, mas não percebeu? Você quer dar algum
Cara, aqui? assim, em alguns momentos, igual você falou, não tinha nem ideia que isso acontecia. Mas hoje, analisando as coisas que já aconteceram no passado, igual, por exemplo, quando eu era líder, que eles me colocavam para cobrir férias de um cargo superior. No meu ver, eu não via que era dessa forma. Mas aí, olhando hoje, era tudo estrategicamente dessa forma. Já acontecia, por exemplo, Cobrir férias é mesmo. cobrir férias, ou É um então. grande exemplo cobrir férias. Ou já teve uma situação, por exemplo, que eu estava na empresa, que eu lembro que eu estava na área lá, resolvendo um problema, aí estava o coordenador e o supervisor, que ocupava o carro que eu estou hoje, e aí, de repente, eles falaram, não, cara, a gente vai ter que sair, pegar o carro e sair para algum lugar. E aí tem um problema para resolver. Eles falaram, perto de mim, tem um problema para resolver, como é que a gente vai fazer? Aí eu olhei para eles assim, não, eu falei, pode ir, qualquer coisa eu resolvo. E nem era meu serviço meu, não. Eu falei, você resolve? Resolve, beleza. Aí eles pegaram e foram, tranquilamente. Aí eu vi que, tipo assim, depois disso, aí eu fui lá, resolvi o problema que tinha que lidar com uma outra área lá, uma situação assim, falei, resolvi. Aí a partir disso foram surgindo mais problemas e que já não era muito mais o meu cargo, e foi vindo, e eu fui resolvendo. Quando surgiu o momento que eu fui promovido para o cargo que eu estou hoje, aí o coordenador da conversa, né, que estava na época, ele me falou, ele falou assim, ó, ultimamente eu tenho passado mais demandas para você, tenho te cobrado até muito mais do que eu deveria, porque não tem a ver com o seu cargo, mas eu fiz de propósito, para ver como que seria a sua reação. Aí eu até brinquei com ele e falei, cobrou? Não percebi que você tá sendo cobrado desse nível, não. Brinquei, né? Mas ele falou, que, tipo assim, no inconsciente dele que ele tá fazendo, tinha muitas demandas que já não tinham a ver comigo, que ele tava cobrando. Cara, resolve isso, faz aquilo. Indiretamente, eu acho que era uma forma que ele tinha de passar tudo que ele deveria passar, até para mim testar, para ver como que eu ia me comportar com isso. Só que já estava tão natural que realmente eu nem percebi que estava sendo cobrado em um nível que não tinha mais a ver com o meu cargo. Perfeito. Ó, e a gente só vê isso no futuro, né? Só vê isso depois. E, cara, quando a gente conta as histórias das pessoas que passaram por isso, essa assemelha muito, muito à sua, né? Então você começa ali a cobrir férias, você começa ali a atender áreas, pessoas e regiões que você não atenderia pelo seu cargo. Ah, me dá uma ajuda com aquela região lá. Toca esse projeto aqui para mim aqui. É isso, né? Você vai sendo usado, vamos dizer assim, no bom sentido, de maneira intencional por aquelas pessoas para você ver se você realmente está apto a assumir aquela cadeira, e você, de maneira inconsciente, vai sendo treinado. Quando você sabe que esse jogo existe, você já começa a perceber, olha, esse cara tá me treinando, então eu vou dar o meu melhor aqui. Esse cara tá fazendo isso aqui comigo, então eu vou me desenvolver mais. Então, cara, saber que isso existe é um puta de um diferencial para você. É igual recentemente, foi um e-mail que eu recebi lá. Hoje lá é assim, meu cargo, aí tem um coordenador, tem gerente, e acima do gerente tem um gerente geral, que olha toda a galera lá. Aí eu vi que o gerente geral mandou um e-mail direcionado para mim. José Ramos, lá tá com o José Ramos. José Ramos, favor, passar, sei lá, relação de tal situação lá. Aí na hora até o coordenador olhou para mim e falou, Zé, mas isso aí não é função sua não, se for olhar isso aí, ele deveria cobrar tal cargo, tá lá em cima lá. Aí eu até brinquei, falei, né, beleza, mas eu vou resolver, né, se tá na visão dele lá que é eu vou dar a resposta lá. Mas vai entender, vai saber, né, se o nome já tá lá no gerente geral, pô. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe o que virá por aí, né? O que virá por aí. Mas e você? Assistiu esse podcast? Gostou do conteúdo? Comenta aqui, fala o que você tem achado. Siga a gente lá no Instagram, liberato.edson. O Zé vai deixar aqui depois para vocês aqui. Pra gente ver se esse conteúdo tá fazendo sentido para você. Está ajudando de alguma forma você na sua carreira. E pra gente continuar trazendo esse conteúdo de altíssimo nível pra gente. Que é muito, muito bem conceituado esse conteúdo que a gente vem trazendo aqui, mas é importante que faça sentido para você também, que tá no campo de batalha, né, Zé? Isso aí, cara. Quer deixar algum recado final pra turma aí? Falar para vocês, igual o Edson falou, curta nosso canal, se inscrevam, sempre vai ter vídeos como esse rodando durante a semana, e eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês esses conteúdos. Show de bola, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês aí. A gente se vê nos próximos episódios e abraço! Abraço, pessoal.